uma vez, para mim é sempre um privilégio, né? Confesso que Tá gravando aí? é bom que seja assim, né? Se vir que não estiver mais nervoso, a gente pode parar. A presença de Deus não está mais com a gente. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E, na verdade, o título é uma pergunta: onde está o pão? Você pode perguntar para o irmão que está do seu lado: aonde está o pão? Agora pergunta para o irmão que está atrás, à frente. Faz aí, faz um reboliço santo aí. Pergunta para ele onde está o pão. Você já vai saber onde está o pão. Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Eu estou no segundo livro, tá, gente? Vamos lá voltar para o primeiro. Quantos não acharam como eu? Agora eu achei. Estava marcado. Tá de bobeira procurando, né? Tô nervoso, viu? Como é que eu tô nervoso? Amém. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Então vamos lá. A partir do versículo 1, nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe: por qual motivo vieste sozinho e não há ninguém te acompanhando? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e de que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontros com eles em certo lugar combinado. Agora tem 5 pães ou outro alimento à mão que podes me oferecer? Replicou-lhe prontamente o sacerdote: não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Diga, pão consagrado. E se teus soldados não tiveram relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. Ao que Davi respondeu: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando partem em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais neste dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível. Diga, não havia outro alimento disponível, salvo o da oblação, ou o pão da presença, que se retira de diante de Yahvé, o Senhor, que tinham sido tirados da mesa sagrada e trocado por pães quentes. E aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda pediu a Aimeleque: há por aqui a tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigia máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada num manto, atrás do éfode, o colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: certamente não há espada melhor do que esta, dá-me a espada. Então eu quero compartilhar com você. Vocês sabem que eu já gosto de falar de Davi, né? Acho que Davi dá pra gente pregar sermão todo domingo durante mais de um ano, né? Porque Davi é um homem muito especial.
E a história de Davi é uma história muito rica, né? A vida de Davi é uma vida muito rica de detalhes, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. E esse texto aqui mostra pra gente que Davi, ele estava em fuga. Davi foi chamado para estar à presença de Saul. Ele era alguém que ministrava diante de Saul com o seu instrumento. Ele era um tangedor de harpa. Ele era um músico excelente. Mais do que um músico, ele era um ministro excelente. E aí Davi é convocado à presença do rei. Saul está passando por um afastamento, está vivendo o afastamento de Deus. Vocês conhecem a história. Davi vive uma opressão de um espírito maligno por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus. E o Saul pergunta: existe alguém, vocês conhecem alguém que possa tocar um instrumento, que possa tanger um instrumento para que eu me sinta aliviado da opressão que eu estou sofrendo? E aí alguém responde: olha, eu conheço um menino, um garotinho de 17 anos chamado Davi, filho de Jessé, que mora em Belém. E ele é um tangedor, ele é um rapaz, ele é um homem de Deus, ele é um homem que tem princípios, ele é um homem que tem a unção, e ele pode vir à tua presença e ele vai tocar. E eu tenho certeza, o servo de Saul fala: eu tenho certeza que você vai receber essa ministração e você vai ser tratado, você vai ser curado. E aí a palavra de Deus diz pra gente que Saul então manda chamá-lo, e Davi então começa a ministrar diante de Saul. E Davi começa a adorar ao Senhor diante de Saul. E a adoração que Davi presta, a adoração que Davi ministra ao Senhor, faz com que a unção venha naquele lugar. E a Bíblia diz pra gente que a unção despedaça o jugo. Você pode repetir isso? A unção despedaça o jugo. A unção não quebra o jugo, a unção não parte o jugo, mas a unção despedaça o jugo. E a Bíblia diz que toda vez que Davi pegava a sua harpa, quando o espírito maligno vinha e possuía Saul, tomava conta de Saul, a Bíblia diz que toda vez que isso acontecia, Davi começava a ministrar a adoração ao Senhor. Davi não está ministrando a adoração a Saul, Davi não está cantando para Saul, Davi está adorando ao Senhor, Davi está exaltando ao Senhor. E no momento em que Davi está fazendo isso, o espírito maligno sai e vai embora. E aí você vai perguntar: mas por que então toda vez isso acontecia? Porque Saul não mudava a sua atitude. Eu tenho certeza que se Saul mudasse o seu comportamento, nunca mais Davi precisaria tocar diante do Senhor para que Saul pudesse ser liberto daquela opressão. E aí a Bíblia diz então que Saul determina que ele possa então ficar na sua casa. Saul determina que ele possa ficar no palácio. E aí Davi então passa a morar no palácio. Só que você conhece a história, você sabe que já havia uma unção sobre Davi. Diga: já havia uma unção sobre Davi. Davi já havia sido ungido rei de Israel. Quando o profeta Samuel recebe a instrução do Senhor: olha, vai lá na casa de Jessé o belemita, vai lá em Belém, porque lá na casa do pão, lá em Belém, tem alguém que eu escolhi para reinar no lugar de Saul, porque eu já reprovei o ministério de Saul, eu não quero mais Saul no trono. E a Bíblia diz que Samuel então vai na casa de Jessé lá em Belém. E Belém significa casa de pão. Diga: casa de pão. E aí a Bíblia diz então que na casa de pão o Senhor encontra quem? Davi, o homem segundo o seu coração. E a palavra de Deus nos afirma lá no Salmo 89, o Senhor dizendo a respeito de Davi: achei a Davi, o homem segundo o meu coração, que fará tudo conforme a minha vontade. E aí o tempo passa, como eu disse, Davi então vai para o palácio, ele começa a servir a Saul. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se apega a Davi, porque Jonatas entende que Davi é o próximo rei. Jonas abre mão até da sua própria orgulho, da sua própria vaidade, e ele entende pela revelação de Deus que Davi seria o próximo rei. E a Bíblia diz então que eles criam uma parceria, uma amizade, uma fidelidade. E quando Saul entende que Davi é o próximo rei, então Saul começa a perseguir a Davi. Quando Saul entende que Davi tinha a unção do Senhor, que o Espírito do Senhor, aquele mesmo Espírito do Senhor que um dia tomou conta de Saul,
Aquele mesmo espírito que um dia se apoderou de Saul, quando a unção veio sobre ele. E você precisa entender que a unção esteve sobre Saul. Alguns dizem, né, eu já falei isso aqui muitas vezes, Saul não foi chamado por Deus. Eu não entendo dessa forma. Eu creio que Saul foi chamado por Deus, mas ele se perdeu no meio do caminho. E aí está um perigo muito grande, porque quando a gente se perde no meio do caminho, a gente também perde a unção. Deus não tira a unção, mas a gente perde a unção. Então que Deus tenha misericórdia de nós, para que no meio do caminho a gente não perca a unção. E aí essa mesma unção que foi tirada de Saul, ela agora é colocada sobre Davi. A unção do Senhor vem sobre Davi. No dia que Davi é ungido rei, a palavra de Deus nos afirma lá no primeiro livro de Samuel, que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você pode declarar isso? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que o Espírito do Senhor se aposse de você nessa noite, em nome de Jesus. Mas é interessante que depois que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Davi vai servir a Saul no palácio. E aí então começa uma perseguição, porque Saul já não tem mais a presença do Senhor. Saul já não tem mais a unção do Espírito Santo de Deus. Saul agora está oprimido, e ele consegue perceber que existe uma unção em Davi. Ele percebe a unção que está em Davi, porque isso era muito claro, isso era muito notório, a unção do Espírito Santo sobre Davi. E eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida, que a unção do Espírito Santo seja notória sobre a tua vida. E aí a Bíblia diz pra gente que então Saul começa a perseguir a Davi. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia mostra pra gente que Davi está fugindo de Saul. Davi, para preservar a sua vida, ele começa a fugir de Saul. E aqui existe um segredo: a geração de Saul quer matar a geração de Davi. Sabe quem é a geração de Saul? A geração que já perdeu a unção. A geração que, porque não observou princípios. Eu não estou falando de épocas, eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de idade, eu estou falando de propósito. Pessoas que já perderam o propósito, pessoas que já perderam a unção, pode observar, elas começam a perseguir quem tem unção. É ou não é? Quando você perde a unção, você começa a perseguir quem tem a unção, porque você sente que você já não tem mais a unção. Então a única arma que você tem é a arma dos fracos, é a arma do covarde, é perseguir quem tem a unção. E a Bíblia diz que Saul começa a perseguir aquele que tem a unção. Davi, ele tem a unção. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que vai fazer a vontade de Deus. E Saul então começa a perseguir. É a geração que quer matar Davi. É a geração que quer matar a geração de Davi. Porque Davi é aquele que sabe servir. Davi é aquele que serve o pão. Ele é de Belém. Ele mora na casa do pão. Ele tem pão para servir. Ele tem pão para ministrar. E por isso Saul quer matar. E é interessante nesse texto, os textos que se antecedem, você vai ver Davi recebendo uma incumbência do seu pai. Jessé, o pai de Davi, vai chegar para ele e vai falar: Davi, meu filho, teus irmãos estão em batalha, teus irmãos estão numa guerra, e você precisa ir lá. Você precisa ir lá no meio da batalha, você precisa levar para eles pães. Olha só que coisa interessante. Davi, eu separei alguns pães aqui, e você vai levar esses pães para os teus irmãos que estão em batalha. A geração de Davi é uma geração que serve o pão. A geração de Davi é uma geração que está a serviço do rei. A geração de Davi é uma geração que está disposto a levar alimento para aqueles que estão numa batalha, para aqueles que estão numa guerra, para aqueles que estão numa peleja. Davi é aquele que leva pão. Você pode repetir isso? Davi é aquele que leva pão. E todos aqueles que levam pão como Davi, eles são invejados, eles são perseguidos, porque a unção está sobre ele. Davi já tinha uma unção. E quando seu pai diz para ele: Davi, você precisa levar pão aos seus irmãos, porque eles estão numa guerra, eles estão numa peleja contra os filisteus. Os filisteus eram um povo muito terrível, era o maior inimigo do povo de Deus. Os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Deus. Você vai ver na palavra de Deus sempre os filisteus se levantando para pelejar contra o povo de Israel. E nesse momento aqui os filisteus estão pelejando contra Israel. Havia uma batalha e Davi é levantado para levar pão aos irmãos no meio da batalha. E aí nesse momento então Saul começa a perseguir Davi. Davi sai correndo, Davi sai fugido. E aí Davi então, nesse texto que nós lemos do capítulo 21, a gente chega nesse texto.
E a gente vai ver Davi fugindo pelo deserto e Davi sente fome. Davi sente a necessidade de quê? De pão. Davi estava acostumado com pão. Davi morava na casa do pão. Davi morava em Belém, o lugar onde o trigo era abundante, onde o pão era abundante, onde o alimento era abundante. Nesse momento Davi está também numa peleja. Davi está num momento de aflição, de angústia, e ele vai a um lugar especial. Ele vai aonde tem um sacerdote em Nob. Davi vai em Nob, e Nob significa lugar alto. Você pode repetir isso? Nob significa lugar alto. E ele não vai procurar qualquer pessoa, ele não vai procurar qualquer pão. Ele vai na casa de um sacerdote, num santuário, onde tinha um sacerdote. Ele pergunta: você não tem pão para eu poder comer com os meus homens? Você não tem um pão para me servir? Olha, o homem que serve pão agora está ansioso pela presença, ele está ansioso pelo pão, ele está ansioso por se alimentar, e ele vai no lugar onde tem alimento, e o lugar onde tem alimento é a casa de pão em Nob. E é interessante que ele procura o sacerdote. Ele chama Aimeleque, que era o sacerdote daquela época, o sumo sacerdote, e ele pergunta: tem pão? Tem algum pão? Tem alguma comida aí? E o sacerdote diz para ele assim: não tenho pão. Eu não tenho comida nenhuma aqui a não ser o pão da presença. O pão da presença era o pão que estava no santuário, que era colocado no santuário. Eram os pães que eram colocados diante do Senhor, como oferta ao Senhor. E Davi pergunta: não tem nenhum pão? O sacerdote diz para ele: olha, tem o pão da presença. Não é um pão comum, é um pão especial, é um pão santo, é um pão santificado, é um pão consagrado ao Senhor. Se os teus homens não tiverem se contaminado, se os teus homens não tiverem tido relações sexuais com as mulheres, você pode comer desse pão. E é interessante que esse pão somente os sacerdotes podiam comer. Mas a Bíblia mostra pra gente que Davi recebeu 3 níveis de unção. Davi foi ungido 3 vezes. E eu particularmente acredito, não é a Bíblia que me diz, tá? Mas é o livro 2 Daniel que diz. Eu acredito que essa primeira unção de Davi tem a ver com o sacerdócio. Eu acredito que Davi já havia recebido essa unção de sacerdote, porque depois ele vai receber uma nova unção, a unção de profeta, e por último ele reina sobre todo Israel. E essa unção que ele recebe por último é a unção para reinar plenamente em todo Israel. Então eu acredito particularmente que essa primeira unção é uma unção de sacerdote. E Davi vai exatamente aonde? No sacerdote, no sumo sacerdote. Ele pergunta: não tem pão, não tem alguma coisa para eu comer, os meus homens estão com fome. E o sacerdote para ele: tem o pão da presença. Ele diz: eu posso comer, eu estou limpo, eu estou purificado, eu estou santificado, porque só podem comer o pão da presença quem é santo diante do Senhor. E o pão da presença fala da revelação do próprio Senhor. Ele é o pão, Jesus é o pão, e só pode se alimentar do pão aqueles que buscam se aproximar do Senhor, aqueles que buscam santificar a sua vida diante do Senhor. E Davi, então, a Bíblia diz pra gente, nesse texto que nós lemos, que Davi pega então 5 pães. E eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa noite. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Deus está chamando uma geração para comer do pão e servi-los a outros. Interessante nesse texto que Davi come o pão da presença, mas ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse mesmo pão da presença e ele vai levar aos homens que estão com ele na peleja. Os homens que estão fugindo com ele de Saul também vão comer desse mesmo pão da presença. A geração de Davi é uma geração que come do pão da presença, é uma geração que se alimenta da presença de Deus, mas é uma geração que se sacia da presença de Deus e não fica satisfeito com isso. É uma geração que também vai ministrar o pão da presença a outros. Quantos são geração de Davi aqui nessa noite? Você precisa comer do pão da presença, porque ele está disponível para você. Davi disse: eu posso comer, eu quero comer, pode me dar o pão da presença. Eu tenho intimidade com Deus, eu conheço quem é meu Deus, eu conheço quem é meu Senhor, Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação. Eu tenho sede diariamente da presença dEle, como ele escreve no Salmo 63, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Davi tinha fome da presença de Deus, por isso quando ele vai no sacerdote, ele diz: pode me dar o pão da presença, porque eu vou comer desse mesmo pão. Tem muita gente comendo batata frita e Coca-Cola, quando podem comer o pão da presença.
Tem muita gente passando no McDonald's espiritual e comendo um hambúrguer, e daqui a pouco está com fome. Tem muita gente comendo miojo. Já viu quem come miojo? Miojo é muito bom, né? Mas sacia. Fala sério, sacia miojo? Sacia, Igor? Sacia não, né? Você come miojo, daqui a pouquinho, estou fazendo propaganda do miojo, né? Na verdade é macarrão instantâneo, né? Estou fazendo propaganda do miojo. Você come miojo e aí daqui a pouquinho você percebe que as lombrigas estão, né, assanhadas novamente aqui na barriga, porque miojo não sacia. Come um Big Mac, fazendo propaganda do McDonald's, não estou sendo pago não. Come um Big Mac, sacia na hora, você fica, né? Daqui a pouquinho você vai ver que não foi legal. É ou não é? Você come uma batata frita, né? Daqui a pouquinho você percebe, poxa, estava tão bom, o paladar estava tão gostoso, mas não foi saciado. Agora eu quero dizer para você que o pão da presença sacia. A presença do Espírito Santo sacia. Jesus, que é o pão da vida, sacia a nossa vida. Amém? E aí você precisa entender isso, que quando você come do pão da presença, você precisa ministrar aos outros também. Davi come do pão da presença, mas ele leva para os homens que estão junto dele e diz: vocês precisam comer também. Comam do pão da presença, saciem a fome de vocês, porque existe muitas pessoas perto de você que têm fome de Deus. Não adianta você vir para cá para o culto e se saciar, se você não estiver disposto a saciar a fome dos outros também. Não adianta você comer o pão da presença no domingo, se você não estiver disposto na segunda-feira saciar a fome daqueles que estão com fome de Deus. Eu quero dizer para você que todo ser humano tem fome de Deus. Todo ser humano tem fome de Deus. Pastor, o que é isso? Todo ser humano tem fome de Deus. Existe um vazio em todo ser humano que é do tamanho de Deus. Todo ser humano tem fome de Deus. Mas por que então o camarada está no tráfico? Porque ele está procurando Deus lá. Sabia disso? Se você não sabia, passe a saber agora. Por que o cara está no tráfico? Porque ele está procurando Deus. Ele está procurando suprir o vazio que existe dentro do seu interior, e só suprirá isso quando ele comer do pão da presença. E sabe quem é que vai levar esse pão da presença? Diga: sou eu. Eu vou levar o pão da presença. Toda prostituta tem fome de Deus, está procurando Deus na prostituição. Pastor, como é que é isso? A mulher passa a noite toda se oferecendo para os homens. Como é que ela pode ter sede de Deus? Como é que ela pode ter fome de Deus? Sim, ela tem fome de Deus. Ela está ali porque ela está procurando suprir o vazio existencial dela. E ela não vai suprir, sabe por quê? Porque só existe um lugar onde serve pão. O pão da presença é a igreja do Senhor. Aqui é a casa de pão. Aqui é Belém. Toda pessoa que vive na corrupção, ela está procurando suprir a ausência de Deus. É verdade. Enquanto ela não se encontrar com Deus, ela terá o seu vazio existencial. Por isso que eu digo, todas as pessoas, elas têm fome de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que têm fome de Deus, porque eles serão saciados. E sabe quem é que vai saciar aqueles que têm fome de Deus? Eu e você. A Bíblia diz para a gente que teve um dia que Jesus estava ministrando a multidão, e os discípulos estavam preocupados. Jesus disse para eles: vocês devem dar a eles de comer. Jesus podia fazer, mas Jesus disse para eles: vocês vão dar a eles de comer. Dai-lhe vós de comer, disse Jesus. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, como é que a gente vai fazer? Não temos como dar comida para esses homens. E Jesus então operou o milagre, e eles todos comeram. Mas a ordem é: você precisa servir pão. Você precisa primeiro comer o pão, porque a geração de Davi, aqueles que são gerados como Davi foi gerado, eles comem o pão da presença, mas eles também servem aos outros o pão da presença. Se você tem pão, você atrai as pessoas para você. Sabia disso? Quando você come do pão da presença, você atrai as pessoas para você. A Bíblia diz lá no primeiro livro de Samuel que Davi, ele atraiu pessoas para ele. E as pessoas que ele atraiu não eram pessoas muito boas. Eu ministrava isso hoje na escola de líderes. Eu já falei isso aqui algumas vezes. As pessoas que Davi atraiu para eles eram pessoas endividadas, pessoas oprimidas, pessoas com todo tipo de dificuldade, pessoas destruídas. E Davi foi chefe delas. Davi foi alguém que soube ministrar a elas aquilo que ele tinha dentro de si, que era a presença de Deus.
E quando a gente chega no capítulo 23 do segundo livro de Samuel, a gente vai ver que essas pessoas que Davi pegou moribundas, essas pessoas que Davi pegou abatidas, que deu a elas o pão da presença, porque Davi tinha o pão da presença, a Bíblia diz que essas pessoas se tornaram os melhores guerreiros de Israel. Olha a incumbência que eu e você temos de levar o pão da presença a outras pessoas. E a Bíblia diz então que nesse texto aqui mostra que Davi pega quantos pães? 5 pães. E ele distribui esses pães para quem? Para os homens. Ele pega os pães da presença e ele distribui o pão da presença para esses homens. E eu quero compartilhar para vocês o significado disso. O que significa esses 5 pães? 5, o número 5 na palavra de Deus, ele traz para a gente o sentido de responsabilidade dos homens diante de Deus. Diga, eu tenho responsabilidade diante de Deus. Você é uma pessoa responsável diante de Deus. E a Bíblia diz que Davi pega esses 5 pães e ele vai oferecer àqueles homens. Então 5 fala da responsabilidade diante de Deus, e 5 pães fala da nossa responsabilidade de ministrarmos Deus às outras pessoas. Pegou aí? 5 fala da responsabilidade do homem diante de Deus. Quando a Bíblia está falando que Davi pegou 5 pães da presença, 5 pães que representavam a presença de Deus, e distribui aos homens que estavam com ele, significa dizer que Davi estava sendo responsável para ministrar a presença de Deus aos outros. Você pode dar glória a Deus por isso? Então você é responsável para ministrar a presença de Deus aos outros. Aqueles que estão com fome, aqueles que estão sem Deus, aqueles que não conhecem a Deus, eu e você somos responsáveis para pegar o pão da presença, comermos o pão da presença, porque ninguém pode dar o que não tem. Você não pode dar o que você não tem. Se você não tem a presença, você não pode dar a presença. Você ministra aquilo que você tem. Você serve aquilo que você tem. Se você não tem a presença de Deus, você não ministra a presença de Deus. Mas quando você tem a presença de Deus, quando você come do pão da presença, então você pode ministrar aos outros. Davi primeiro come, depois ele ministra. Diga, primeiro eu como, depois eu ministro. Primeiro eu me sacio. Diga, primeiro eu me sacio, depois eu ministro. Então 5 pães representam a nossa responsabilidade de ministrarmos Deus às pessoas. E a igreja é a casa de pão, onde os famintos devem encontrar o pão e saciar a sua fome. A igreja, vou repetir, a igreja não é a instituição, não é o prédio. Nós somos igreja. Diga, eu sou igreja. Agora diga para o irmão que está do seu lado, você também é igreja. Nós, a igreja, somos a casa de pão. Nós somos a Belém onde os famintos procuram o pão. E infelizmente, muitas das vezes, a gente perde esse foco. A Bíblia conta uma história para a gente de um homem chamado Aimeleque. Nome bonito, né? Aimeleque, está lá no livro de Ruth. A Bíblia diz que esse homem que morava em Belém, esse homem que morava na casa de pão, esse homem que comia pão, a Bíblia diz para a gente que ele pega a sua esposa, chamada Noemi, que significa doçura. Diga, Noemi significa doçura. Uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa amável. Já viu aquelas pessoas que você gosta de estar perto? Uma pessoa doce, uma pessoa meiga. Essa era Noemi. Aí ele pega e ele sai de Belém, porque a Bíblia diz que na terra de Belém houve fome. Mas Belém não é a casa do pão. Por que perdeu o pão? Por que acabou o pão? Por que faltou o pão? Porque o povo de Belém se afastou do Senhor. O povo de Israel se afastou do Senhor, e a Bíblia diz que houve fome na terra. Toda vez que há um afastamento de Deus, há fome na terra. Toda vez que a igreja se afasta dos princípios da palavra de Deus, há fome dentro da igreja. Pastor, o que é isso? Isso é uma heresia? Não. Você pode estar dentro da instituição igreja, mas se você não estiver na presença de Deus, você vai sentir fome de Deus. Você pode ter uma carteirinha de membro da igreja, mas se você não estiver na presença de Deus, você vai sentir fome de Deus. Por isso que existem muitas pessoas dentro da igreja, mas sentindo fome de Deus. Por quê? Porque não conseguem comer da presença de Deus, não conseguem saciar a sua fome de Deus.
A Bíblia diz que porque Aimeleque teve fome, ele está em Belém, mas em Belém tem fome. Ele não consegue saciar a sua fome, ele pega a sua esposa, a doçura, ele pega os seus filhos, ele coloca o nome nos seus filhos, coisas parecidas como doença, como morte. Malom e Quilom significa doença e morte. Ou seja, a Bíblia mostra pra gente nesse sentido que Aimeleque está em Belém, mas não consegue comer pão. E porque ele não come pão, então ele coloca o nome dos seus filhos. A descendência dele se chama morte e sofrimento e doença. Olha só que coisa terrível. A esposa se chama doçura. E aí eles vão para onde? Para a terra de Moabe. Eles saem da terra de pão, do lugar onde tem fartura de pão, mas porque se afastaram de Deus, Deus fez com que houvesse escassez de pão. E aí eles vão para onde? Para Moabe. Moabe é uma terra de depravação. Moabe é uma terra de abominação. A Moabe é a terra que foi gerada pela relação ilícita de Ló com as suas filhas. As suas filhas se deitaram com o próprio pai para gerarem descendentes. E Deus abominou isso. E aí a terra de Moabe foi gerada, o povo de Moabe, os moabitas. E era um povo abominável diante do Senhor. Agora a Bíblia diz que Aimeleque sai de casa do pão. Ele vai para onde? Para o lugar da imoralidade, para o lugar da depravação, para o lugar da abominação. E a Bíblia diz para a gente que lá ele morre. Porque toda vez que você sai da presença de Deus, toda vez que você deixa de comer o pão da presença, toda vez que você se deixa de saciar na presença de Deus, e você sai da presença de Deus, e toda vez que você sai de Belém, a casa do pão, a consequência disso é morte. A Bíblia diz pra gente que o salário do pecado é a morte. Toda vez que isso acontece, gera morte. E aí a Bíblia diz então que Aimeleque morre. Elimeleque morre, melhor dizendo. E depois morrem os seus filhos. E a Noemi, que é a doçura, ela fica amarga. Ela fica cheia de amargura. Mas ela ouve, depois de algum tempo em que seus filhos morrem, que seu esposo morre, ela fica viúva, ela fica deprimida, ela começa a se sentir cheia de amargura, porque todos aqueles que saem da presença de Deus começam a sentir amargura no espírito, porque não são saciados mais pela presença de Deus. A Bíblia diz que Noemi ouve. Chega lá em Moabe uma notícia: lá em Belém voltou a ter pão. Lá em Belém, na casa de pão, voltou a ter pão. E a Bíblia mostra pra gente então que Noemi, ela volta com as suas noras. E aí ela diz pra nora: vocês fiquem aí, vocês não vão poder gerar filhos para vocês e tal, papá. E aí a Bíblia diz pra gente que Noemi volta, cheio de amargura. E ela volta com Ruth, a moabita. Sabe por quê? Porque quem saiu da casa de pão, quem se alimentou de um dia do pão, vai voltar para comer o pão da presença. E mais do que isso, eu disse que quem come o pão da presença precisa servir aos outros. Não foi isso que eu falei? A Bíblia diz pra gente que Noemi agora volta, ainda que com amargura, mas ela volta e ela traz consigo quem? Ruth, a moabita, para que Ruth pudesse também comer o pão da presença. O lugar onde tinha pão, o lugar onde tinha alimento, a Noemi traz. E quando ela chega lá em Belém, as pessoas começam a dizer: mas essa aí não é a Noemi? Como é que ela está diferente? Sabe por quê? Porque quando você vai para o mundo, quando você se afasta de Deus, quando você começa a comer os fast foods da vida, quando você começa a comer os miojos da vida, você fica deformado. Você fica sem a aparência da glória de Deus. E a Bíblia diz que Noemi agora não é mais a doçura, não é mais a Noemi. E quando ela chega lá em Belém, ela diz: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara. Mara significa amargura. Não me chamem Noemi, não quero que me chamem de Noemi, porque eu não sou mais doce, eu não sou mais agradável, eu estou amarga por dentro, eu estou cheio de amargura por dentro, eu não tenho mais esperança. Mas a Bíblia diz que voltou a alegria de Noemi, porque a Bíblia diz que Ruth se casou com um homem chamado Boaz, o resgatador. E a Bíblia diz pra gente que Ruth gerou um filho, e desse filho descendeu aquele que nós estamos ministrando hoje, Davi. Ruth gerou um homem chamado Obed, e Obed foi pai de Jessé, que é pai de Davi. E a Bíblia diz então que
Quando Ruth gera um filho, Noemi pega esse filho e vai tomar conta dele. E Noemi não tem mais o semblante de amargura. Noemi não tem mais o semblante de tristeza, porque ela voltou para a casa do pão. Ela voltou a comer pão de Deus. Eu quero falar para você nessa noite, você que está aqui nessa noite, que saiu da casa do pão e que comeu muitas besteiras. Você foi para Moabe, só que Moabe trouxe morte para você. Hoje é dia, hoje é noite de você voltar para a casa do pão, voltar a comer o pão sem escassez e voltar a ter alegria. Hoje é noite de você tirar de você, deixar que o Espírito de Deus tire de você toda a amargura, deixar que o Espírito Santo tire de você toda a tristeza, para que você possa novamente ter a alegria do Senhor e novamente possa comer pão. Amém? Mas eu quero continuar ministrando ainda, falando sobre os 5 pães que Davi serviu. E aí esses 5 pães tem a ver também com algo muito importante que Deus deu à igreja. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Aqueles que comeram o pão da presença, aqueles que foram a Belém, que nasceram em Belém, eles retornarão a Belém para continuarem comendo o pão da presença, para continuarem comendo o pão da presença de Deus. Quantos estão entendendo isso? Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? E aí agora, depois que Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, aquele que come do pão da presença, e aquele que serve o pão da presença. Lá em Efésios no capítulo 4. Amém? Versículo 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, diga apóstolos, outros para profetas, diga profetas, outros para evangelistas, diga evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Eu disse para você que Davi, aquele que vem da descendência lá de Obed, aquele que é gerado por Ruth, a Moabita, aquela que foi comer o pão lá em Belém, aquela que saiu de Moabe e que foi levada por Noemi, que agora não é mais amarga, mas agora voltou a ter a doçura, porque ela comeu novamente do pão, ela foi saciada novamente pelo pão. Agora eles geram, a Ruth gera Davi. E eu disse para você que Davi pegou esses 5 pães da presença e ele comeu, e ele deu, ele serviu aos homens que estavam com ele. E aí, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, o que também significa esses 5 pães que estão sobre a nossa vida e que a gente deve servir aos outros. Eu disse para você que a igreja é a casa de pão, amém? Eu disse que nós comemos o pão e servimos os pães, o pão da presença, os pães da presença a outras pessoas. Então eu quero falar para você o que significa esses 5 pães da presença que nós como igreja precisamos comer e precisamos ministrar aos outros, amém? Então o primeiro pão é o ministério apostólico. Diga, o primeiro pão é o ministério apostólico. O que significa isso? O que é isso? O que é o ministério apostólico? O ministério apostólico é o ministério que desata a igreja para revelações profundas em Deus. É o ministério que lança fundamentos da igreja. Você pode repetir isso? O ministério profético, o ministério apostólico é aquele que desata a igreja para revelações profundas em Deus. É o ministério que lança fundamentos. O primeiro pão que Davi serve àqueles homens, ele come o pão e ele ministra aos homens. Ele ministra aqueles homens que estão com ele. É o ministério apostólico. A Bíblia diz que Deus deu 5 ministérios para a igreja. Quantos ministérios? 5 ministérios para a igreja. Qual é o objetivo disso? É para que a igreja se alimente, para que a igreja seja edificada e para que a igreja sirva aos outros com estes ministérios. O pão fala de ministério. O pão fala de serviço, o pão fala de alimento, e a igreja precisa alimentar as nações, a igreja precisa alimentar as multidões com o ministério apostólico. A igreja precisa ser desatada. Por que a igreja,
muitas vezes fica limitada? Porque falta o ministério apostólico. Os 5 também tem um sentido de funcionalidade. Diga, funcionalidade. Você tem quantos dedos nas mãos? 5 dedos. E para que serve os 5 dedos? Para que você funcione, para que você seja ativado. Você tem 5 dedos nos pés, em cada pé. Para que serve isso? Para que você possa caminhar, para que você possa funcionar, para que você possa ser ativado. Então o primeiro ministério é o ministério apostólico. O primeiro pão que Davi serviu era o ministério apostólico para aqueles homens. A igreja precisa ter o ministério apostólico. Durante muitos anos nós negligenciamos o ministério apostólico. Durante muitos anos, durante muito tempo, a igreja ela não entendeu isso, que o ministério apostólico é essencial para a igreja, para que a igreja possa desempenhar a função de ministrar Deus ao povo, de ministrar Deus às nações, de ministrar Deus às multidões. Então o ministério apostólico é o ministério que desata, é o ministério que dá entendimento das profundidades, das revelações de Deus. Quando você pega o apóstolo Paulo é alguém que tem revelações muito profundas de Deus. E ele começa a desatar as igrejas por onde ele está passando. Ele começa a desatar, porque eu já fui ministrado num dia que aquilo que você conhece, você passa a desfrutar. Você pode declarar isso? Aquilo que eu conheço, eu passo a desfrutar. Mas quando você não conhece, você não desfruta. Então você precisa conhecer as profundidades da revelação de Deus. E quem é que vai fazer isso? É o ministério apostólico. E a Bíblia diz que Deus deu o ministério de apóstolo, mas a Bíblia diz também que Deus deu o ministério de profetas. Diga, profetas. E quem são os profetas? Não é aquele que fala Labachúria, Labaxébia, assim diz o Senhor. Isso é um dom profético. Mas eu não estou falando de dom profético, dom de profecia. Eu estou falando de ministério de profeta. E durante muitos anos também a igreja não aceitou o ministério profético. Não, o profeta foi só lá no Antigo Testamento, o Eliseu, o Elias, né, o Samuel. Mas hoje Deus está restaurando a igreja. Deus está trazendo novamente o pão para a igreja, para que a igreja entenda que é preciso comer do ministério profético, se saciar com o ministério profético e ministrar o ministério profético às outras pessoas. E o que significa isso? Ministério, o profeta é aquele que conhece o coração de Deus. Ele traz os segredos do coração de Deus para a terra. O profeta é aquele que tem a revelação. Se você já leu, você pode ver que quando a nação de Israel estava numa situação de dificuldade, sempre eles iam ao profeta. E o profeta trazia a revelação daquilo que estava no coração de Deus. E nesses dias, Deus está restaurando o ministério profético. Eu não estou falando de pregar a palavra, simplesmente, também é profético. Mas eu estou falando de revelação profundas do coração de Deus. Alguém que vai dizer assim, olha, Deus está pensando isso a esse respeito. Deus está dizendo isso para a igreja. Deus está mandando a igreja caminhar nessa direção. Deus está mandando a igreja seguir por aqui. Deus está mandando a igreja subir aqui. Olha, Deus está mandando a igreja jejuar. Olha, Deus está mandando a igreja abrir a frente de trabalho em tal lugar assim, assim. Olha, está vindo uma situação assim, assim sobre o Brasil, sobre as nações. Isso é ministério profético. E Deus está levantando uma geração como Davi, que vai exercer o ministério profético. Acho que você não entendeu. Deus está levantando uma geração como Davi, que vai exercer o ministério profético. Uma geração que conhece o que está no coração de Deus e que pode trazer o céu para a terra e dizer, assim diz o Senhor. Essa é a geração que Deus está levantando. Uma geração que come do pão profético, mas também que sabe ministrar o pão profético às nações. É isso que Deus está levantando. Deus também está levantando o ministério de evangelista. O que é o evangelista? Pastor, o evangelista é aquele que distribui folheto? É aquele que bota o alto-falante na praça, na caixinha de som e fica falando? Ministério de evangelista. O evangelista é aquele que faz a proclamação do evangelho. O evangelista é o arauto do Senhor e diz, o reino de Deus é chegado à terra. O reino de Deus é chegado no Brasil.
O reino de Deus é chegado em São João de Meriti. O reino de Deus é chegado em Tomazinho. O ministério de evangelista é aquele que faz a proclamação do evangelho do reino. Eles proclamam o reino do Messias. Eles declaram aquele que está sentado no trono. Eles dizem: olha, o evangelho é boas novas, o evangelho é salvação, o evangelho é mudança de vida, o evangelho não é religião, o evangelho é mudança de vida, é mudança de caráter. Esse é o evangelista. É aquele que faz a proclamação das boas novas de salvação. E Deus tem levantado o ministério de evangelista para dizer: o reino de Deus é chegado. Assim como João Batista foi levantado para preparar o caminho do Senhor. Eu creio que essa geração vai se levantar como uma geração de evangelistas para dizer: o Senhor está voltando. Assim como João Batista foi aquele que preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor à terra, eu creio que essa geração é uma geração como Davi, que come o pão da presença do ministério de evangelista, e ele come essa presença, ele entende o reino, ele vive o reino, ele se alimenta do reino, e ele pode ministrar o reino a outras pessoas, porque ele está preparando o caminho para a volta do Senhor. Quantos creem nisso? Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. O quarto ministério, o quarto pão, é o ministério pastoral. E quem são os pastores? Pastores são aqueles que cuidam do rebanho. Alguém diz: ah, o pastor deu cajadada. Pastor não dá cajadada, meu irmão. Pastor não dá cajadada. Pastor usa o cajado para trazer para perto. O pastor usa a vara para disciplinar. Mas a Bíblia diz, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, o seu cajado e a sua vara me consolam. Se o Senhor está usando a vara, usando o pastor para usar a vara, se o pastor está ministrando vara para você, é porque você precisa ser consolado pela vara. Pastor, o que é isso? A vara machuca, pastor. Mas a Bíblia diz que se você é filho, você tem que ter correção. Se você é filho, você tem que ter disciplina. Se você é filho, você precisa andar no caminho certo. O pai que não corrige o filho é porque não ama o filho. E se Deus nos deu pastores, a Bíblia diz que o Senhor nos dará pastores segundo o seu coração. Olha que cuidado que Deus tem de mim, de você. Deus nos dará pastores segundo o coração dele. Para quê? Para cuidar da gente. Pastor é aquele que cuida. Já viu? Pastor é muito difícil dizer não, porque o pastor quer cuidar. Pastor é sempre o bom, né? Porque o pastor quer cuidar, é característica do pastor. Então o pastor, o ministério pastoral é aquele que é o ministério que cuida do rebanho de Jesus, é aquele que traz a proteção. O pastor quer proteger. Já percebeu como é que o pastor protege? Não é? O pastor é o paizão, é o protetor. Não, vem cá, fica aqui perto de mim. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Pastor, o ministério pastoral é o ministério de paizão. Então ele cuida do rebanho, ele traz a proteção e ele traz o alimento saudável. Não fica comendo porcaria aí fora, não. Coma um alimento saudável da mão do pastor. Nesse lugar tem pastor. Nesse lugar tem pastores que estão aqui para te dar alimento saudável, que estão aqui para proteger você. Ah, mas o pastor é chato. É porque ele quer te proteger, porque ele quer cuidar de você. Sabe por quê? Porque a gente precisa dar conta de você como ovelha ao sumo pastor, que é Jesus. Então quando você tem um líder protetor, ele está exercendo o ministério pastoral. Quem é aquele líder que disciplina, ele está exercendo o ministério pastoral. Quando você tem aquele líder que pega você pelo cajado e puxa você pelo pescoço: vem cá, filho, fica pertinho de mim, ele está exercendo o ministério pastoral. Não fica chateado, não. É Deus te dando alimento, é Deus cuidando de você, é Deus te dando proteção, é Deus te dando alimento saudável. E por último, o mestre. O mestre é aquele que traz o ensino. Porque a Bíblia diz que sem ensino, o que acontece com o povo? Perece. Sem ensino, o povo perece. Você tem um lugar para ser ensinado. Você tem um lugar para receber instrução. E o ministério de mestre, o pão, o quinto pão, fala do ministério de mestre, o ministério do ensino, que não pode faltar na casa de pão. Ensinar a palavra, discipular. Existe alguém que está te discipulando, ele está te dando alimento.
Ele está te dando ensinamento, Ele está te instruindo na palavra, Ele está lançando princípios da palavra para que você seja alimentado, para que você seja fortalecido. E aí eu queria que você ficasse de pé agora, porque nós vamos ministrar sobre a tua vida. Eu disse que essa é a geração de Davi, que come do pão da presença e que serve a presença. O Ministério do Louvor vai ministrar com os instrumentos agora. Esse é o momento de nós começarmos a buscar em Deus, porque eu creio que Deus está levantando nesse lugar, porque esse lugar é uma casa de pão, é uma Belém. Eu creio que Deus está levantando os 5 ministérios nesse lugar, nessa noite. Por que Deus está levantando, pastor? Porque Deus quer que a igreja funcione. Deus quer que a igreja seja ativada. Deus quer que a igreja conheça o coração dele. Deus quer que a igreja ensine fundamentos. Deus quer que a igreja seja uma referência para as nações. Deus quer que a igreja seja uma referência para o Brasil. Deus quer que você seja uma referência. Então o ministério vai ministrar com música. Não ministrem ainda com voz. Ministrem com músicas. Podem começar, por favor. Espírito Santo, o Senhor me falou que o Senhor estaria ativando ministérios nessa noite. O Senhor me disse que o Senhor estaria levantando a geração que vai exercer os 5 ministérios da igreja, que serão ativados com os 5 ministérios, Senhor.